Oi, oi! Amei ver a live da Milena e da Luana, foi maravilhoso. Muitas dicas, foi muito bom. E agora a gente vai iniciar a live com a Cá, perto da hora do almoço, já dá uma fome. E falar agora sobre memória afetiva na cozinha, então é uma delícia, né? Esperando a Cá entrar. Amei a live, meninas. Estava muito boa. Muitas dicas de hábitos. E aliás, eu aprendo muito com vocês sempre, sempre, sempre. Ué, a Cá não conseguiu? Vamos ver, deixa eu mandar uma para ela aqui. A solicitação. Vamos ver se vai. Ô, Cá, vê se foi aí a solicitação que eu te mandei. Eu aceitei a tua que não, não entrou. Cá, chegou a solicitar aqui. Tenta sair e entrar de novo para ver se abre a solicitação de novo, para eu te aceitar. Eu já até mandei um convite aqui. Vamos ver, as tecnologias, elas às vezes nos pegam uma peça. Vamos ver. O Instagram tá com fome, eu acho. Aí não entra. Ó. Vai. Ó, agora Oi, deu. oi. Oi! Ah, cheguei. Eu disse que acho que o Instagram tá com fome também, tava nos boicotando. É. Oh, conseguiu. Tudo bom? Ah, seja muito bem-vinda. Um prazer em Obrigada. conversar com você pessoalmente. Eu conheço seu trabalho através da Milena, que eu sempre escuto falar. Também sou muito admiradora do teu trabalho. Eu acho que eu não acho, não. Eu tenho certeza que as nossas memórias mais lindas, mais afetivas, estão baseadas na cozinha, nos nossos momentos com os nossos pais, com os nossos avós, e que isso vai nos passando de geração por geração. E eu, particularmente, nesses últimos dias, tenho feito muitos resgates disso, muitos resgates porque eu também Verdade. tô longe da minha mãe, tô com muita saudade, e aí eu tenho aquecido meu coração com essas receitinhas que vêm do tempo da minha avó, e aí tô causando inclusive um ciúmes nos meus irmãos, porque eu fui 10 anos filha única. Então eu tenho Ah, momentos que os meus irmãos não têm. Eu fui 10 anos filha única. sim, E eu sim. acho que nesses momentos a minha mãe ela estava mais disposta. Então ela fazia Ah, muita coisa comigo. E os meus irmãos dizem que aham. não tem nada Não, dessas coisas na memória. não pegaram essa fase. Não, então eu tô causando discórdia na família nesses últimos dias, porque eu posso, digo assim, mãe, olha o que eu fiz, igual quando a gente fazia quando eu era criança. E aí meus irmãos dizem assim, eu não Aham. tenho essa memória, nunca ninguém fez comigo essa receita. E como fica gravado pra gente, né? E, bom, primeiramente, bom dia para vocês. Obrigada, Graziella, e toda a equipe de vocês, Família em Conexão, por esse convite. Fiquei muito feliz. Admiro o trabalho de vocês todas também. E falar sobre isso nossa, eu sempre volto lá para minha infância. E é impossível a gente não voltar, né? E eu sempre comento que uma das minhas brincadeiras de criança
era fazer comidinha para as minhas bonecas, né? Tanto é que as minhas bonecas elas eram todas manchadas, porque eu fui criada em casa, eu pegava as folhas, né, o que tinha no quintal e picava, e daí saía toda aquela mancha da folha verde, misturava com água e com farinha, ficava aquela gororoba. E eu enfiava na boca das bonecas. Então era sempre fazendo comidinha, inventando comidinha com as coisinhas que tinha no quintal ali. E é interessante que, assim, eu não tive aquela coisa. Eu acho que a maioria da gente não teve aquela coisa assim, ah, eu vou te ensinar hoje a fazer isso. Era aquela coisa de você estar junto na cozinha com a tua mãe ou com a avó, e você tá ali observando, né? E simplesmente você depois vai lá e faz, né? Então comigo foi assim também. E eu, sempre muito do doce, eu fui muito pro lado do doce, né? Desde criança. E, e vendo os hábitos saudáveis da minha mãe, daí eu sim comia com uma alimentação mais equilibrada, né? Mas das minhas primeiras experiências culinárias na cozinha foi doce, foi bolo. Então eu sou assim, amo fazer bolo, sabe? E depois de um tempo, agora faz uns meses atrás, eu conversando com a minha mãe, já não tenho mais as minhas avós presentes, né? Aqui com a gente. Ela me falou que as minhas duas avós foram boleiras, boleiras de confeitar mesmo, de, sabe, fazer aquelas coisas bem lindas. Uhum. Eu, gente, tá aí, né? Tá na minha essência. Então, eu tenho até resgatado mais isso, sabe? De buscar essa conexão lá com o meu antepassado e de trabalhar mais essa questão. É, Vim mais ainda aflorada a questão afetiva na cozinha, né? Eu, de E é certa muito forma, gostoso, nada é assim. por acaso. A doutora Nath entrou Nada. agora também e ela vai falar sobre o olhar da constelação sistêmica familiar, à tarde com a Olha, Luana, essa relação do eu, né? E é muito legal, porque para você ver como nada é por acaso. Ela entrou e você estava ela falando entrou aí. justamente do resgate Aham. dos antepassados. Então, o quanto o universo ele sempre nos faz esses convites a esse olhar, né? Da nossa essência, daquilo que faz sentido pra gente, e também a gente buscar entender da onde vem, olhar para esse, honrar esses nossos antepassados, né? Sim, Que e a gente também, quando você falou ali sobre os hábitos saudáveis da tua mãe, me trouxe muito essa questão do exemplo. O quanto, como é que eu vou estimular um filho, estimular alguém a cozinhar se eu também não faço e se eu também não tenho prazer com isso, né? Nós somos é. exemplos. Então, se eu digo que eu prefiro a todo momento só pedir teleentrega, comida pronta, porque eu não gosto, não tenho boas recordações, e enfim, como é que eu vou estimular isso? Provavelmente esse nosso filho também não vai ter o mesmo tipo de relação e desse tipo de hábito, Uhum. porque ele também foi o que ele teve enquanto memória. Ou ao contrário, né? É. Porque na constelação a gente fala que às vezes é 8 ou 80, mas a gente precisa encontrar esse caminho do meio. E esse Aham. caminho do meio é a gente poder encontrar aquilo que faz sentido pra gente. Porque às vezes eu não tive, mas eu gosto tanto, eu sinto que isso me aquece o coração, que isso me faz bem, Sim. que isso me traz um resgate que às vezes eu nem sei de onde. E, poxa, então por que não buscar? Hoje a gente tem uma grande facilidade, porque antigamente a gente contava com o caderno de receita da mãe, da Uhum. avó, e, né, É. então era tudo escrito à mão. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor. O que você quiser cozinhar, você vai olhar um vídeo, vai buscar na internet, vai Uhum. buscar informação. Eu, final É de bem mais semana, eu queria fácil, né? muito cozinhar uma lula a provençal, que eu Hum. amo e eu não acho que não tem lugares abertos para poder comer. Aí eu consegui comprar a lula, mas quem disse que eu sei fazer receita? E não é uma receita da minha mãe, porque minha mãe não sabe cozinhar isso também. E eu olhei, olha, eu olhei uns 3 vídeos na internet. Aí achei o meu caminho do meio,
o que eu achei Sim. que era simples ou que eu achei que eu ia dar conta e fiz, e ficou ótimo, Aham. não ficou igual à minha memória, mas ficou um prato muito gostoso. Que Eu bom. acho que isso é você ter a Você oportunidade satisfez, também né? de experienciar, de ver como é que vai ser, né? E Uhum. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, para as pessoas te conhecerem um Aham. pouquinho. Sim, então, eu me chamo Kagi Orzi, eu trabalho com culinária afetiva e consciente, né? Através de oficinas com as crianças, com famílias também, em eventos. Agora, no início do ano, eu comecei com um projeto novo de fazer em festa de aniversário também, então, de me contratar e eu ir para a festa de aniversário e fazer uma oficina culinária, trabalhando os cinco sentidos das crianças. Foi bem divertido, assim. Consegui fazer em um aniversário, depois veio tudo isso, né? Agora a gente está esperando a coisa Retomar. voltar ao normal. É. Mas, e daí agora a gente está, né, se conectando, então aproveitando essa oportunidade, que eu também acredito que nada é por acaso, né? Tudo tem um ensinamento por trás. E eu fiquei muito feliz, assim, porque uma semana antes de acontecer tudo isso, de parar, né, a vida da gente, eu fiz uma entrevista com várias mães e sobre a questão do cozinhar, né, ver as dores, né, qual é a dificuldade que uma mãe tem de ir para a cozinha, e muitas delas que eu entrevistei falava de tempo, falava de não saber cozinhar, de não saber, de não ter hábitos tão saudáveis assim, que gostaria de ter mais. E daí veio tudo isso e o que aconteceu? Todo mundo foi para a cozinha. Então todo mundo se ajeitou, se organizou e foi para a cozinha. Não teve muita escolha, entendeu? E as pessoas estão, eu tô surpresa assim, e as pessoas, as mães estão se superando, sabe? E eu tô achando isso lindo, muito maravilhoso, porque elas também estão trazendo as crianças para ajudar na cozinha. Então, é nesse ponto aí que eu até quero contar um pouquinho de como eu comecei, né, com meu filho, e até para dar umas dicas, porque hoje meu filho tem 4 anos e 8 meses, né, então tá quase com 5 anos, então ele já é maiorzinho, mas ele desde bebê coloquei ele junto comigo na cozinha, né, então assim, não é porque você tem um filho hoje que é menorzinho, que tem aí 1 ano, ou que tem meses, que você não possa colocar ele ali junto contigo. Lógico que com toda a segurança, né? A gente sempre tem que pensar na segurança da criança. Mas eu colocava o meu filho no cadeirão e dava vegetais para ele ficar mexendo, ficar brincando. Ou eu até trouxe aqui, ó, os medidores, né? Que são de plástico, esses aqui. Hoje no mercado tem medidores coloridos, então é até legal da criança, né? Tu pode dar pedaços maiorzinhos de cenoura, por exemplo, para ele ficar brincando, sabe? Ficar brincando com utensílios de Uhum. cozinha com segurança, né? E do teu lado ali, tu tá ali fazendo, tá ali lavando louça, tá ali lidando com alimento, né? E a criança tá ali pertinho de ti. E conforme a criança vai crescendo e vai ficando mais firmezinha, vai já conseguindo fazer alguma coisa ali na pia, nossa, coloca uma criança na frente da torneira com água, né? Não precisa nem deixar a água escorrendo, só coloca uma bacia com água e alguns utensílios, algumas coisas assim, e já é uma festa. Uhum. Então, colocar a criança para lavar o vegetal, né? De começar a ter esse contato com uma alimentação saudável e trazendo sim essa memória afetiva, porque ele vai lembrar disso Uhum. depois, né? Depois de maiorzinho. E outra coisa que eu sempre faço, eu sempre tiro foto. Sempre tiro foto e registro.
e imprimo, né? É, até aqui, ó. Eu fiz questão de ter esse porta-retrato do meu filho, ó, Ai, que aqui na lindo! mesa do meu trabalho, ele bebezinho, ele comendo alguns alimentos, né? Brócolis, couve-flor, banana, para ele também tá sempre vendo. É, a Para Flávia de ele tá tarde vai dar uma sempre live aí visualizando. sobre fotografias afetivas. Vai dar É. umas dicas aí Então, para as famílias. isso eu acho fantástico, assim, porque eu amo fazer foto e registrar os nossos momentos, assim, e às vezes a gente cai no esquecimento mesmo de imprimir. Então, ter esses momentos registrado também vai ajudando na memória da criança, na memória afetiva, né? Então, eu tô sempre batendo alguma foto e volta e meia, se eu não tenho impresso, eu mostro para ele, a gente na cozinha, vídeos da gente fazendo bolo, É sabe? importante porque a gente usa assim todos os canais sensoriais. Então, para algumas crianças, a memória vai ser visual, olhando pela foto, Uhum. porque se ela for mais, se o canal sensorial dela mais aguçado for o visual, vai ser a foto. Se for o cheiro, né? Se for uma criança mais sinestésica, vai ser o cheiro, vai ser o É. contato quando ela amassou, quando ela lidou, né? Então, se é uma criança mais sinestésica, que eu digo que eu tenho um super sinestésico na minha casa, o meu filho de 6 anos, super sinestésico, e eu particularmente também sou, eu me venho assim, ó, esses dias a gente muito tempo em casa, então, tipo, eu não tenho nem colocado perfume, né, de manhã. E aí, de uma brincadeira, nós estávamos assistindo uma live, eu coloquei um perfume que eu uso quando eu saio à noite. E eu coloquei aquele cheiro, me veio uma sensação como se eu estivesse numa balada, gente. Porque me veio uma Nossa. lembrança dos momentos de festa. Então, o quanto a gente responde por um canal sensorial. É quando a gente passa na frente de uma padaria, sente aquele cheirinho do pão, Uhum. eu tenho muita memória com sonho, porque era quando era criança e ia na padaria com meu sonho. Então, passo na frente da padaria, sinto um cheiro de sonho, mas olha, é automático que me remete lá na infância. Então, o visual, o sinestésico, o auditivo. Então, quem é auditivo vai lembrar do som que estava fazendo, o som que fazia a batedeira, né? O som que Aham. tocava, porque algumas mães colocam uma música, né? Então, todos esses canais vai ajudar a fortalecer e a fazer essa memória afetiva. Então, para alguns, vai ficar mais fixado o visual, o bolo como que era, como né, eu fazendo, então é o movimento, é o cheiro, é o barulho. Então é por isso que é tão importante a gente fazer esse estímulo de todos os canais sensoriais. Na primeira live que a gente fez hoje, que eu estava fazendo com a Yara, não sei se tu acompanhou, ela falou Não. muito também Aham. sobre a importância dos estímulos sensoriais, Uhum. e a gente tem as podas, né, neurais. Então, o que Uhum. acontece? Quanto mais estímulos eu dou, mais esse desenvolvimento do cérebro da criança, ele vai ser aflorado, porque com 2 anos ele tem a primeira poda neural. Então, algumas coisas que eu não estimulei, os neurônios não foram utilizados. Então, adiante disso, não quer dizer que ele não vá desenvolver, mas ele tem que fazer um esforço muito maior do que se ele tivesse tido Uhum. esse contato até os 2 anos. Então, quando você fala que você traz o teu filho desde bebê ali nesse estímulo sensorial, isso é incrível, incrível o Uhum. ganho do desenvolvimento cerebral. Então, além das memórias, a gente está falando do ganho do desenvolvimento cognitivo, Uhum. cerebral, de conexões neurais, enfim, de uma série de ganhos que essa criança vai ter para uma vida inteira. Né? Então, o É. quanto esses estímulos que são simples, que nem a gente falou hoje,
os estímulos são simples, mas não são fáceis, porque a gente está Uhum. numa rotina e a gente precisa estar predisposto e consciente, com Sim. vontade, para realizar, porque também não adianta a gente fazer forçado e É, com má é verdade. vontade. E o É. que, que eu acho também é que essa questão de a gente poder regular as nossas expectativas em relação à atividade que a gente está propondo com o nosso filho na cozinha. Porque é óbvio que ele vai Uhum. tirar a farinha, é óbvio que ele vai cortar e vai Ah, cair alguma vai. coisa, é óbvio que vai fazer sujeira. E é isso aí, a gente poder regular isso e estar É. consciente de que tá tudo bem, que faz parte do processo e Aham. da Depois brincadeira, né? limpa. Depois todo mundo ajuda a limpar. Mas é bem isso. E assim, ó, porque se a gente também for parar para analisar, a cozinha é o ambiente da casa onde a gente se reúne, né? Uhum. A maioria do tempo, né? A maior parte do tempo. Porque é o café da manhã, é o almoço e a janta. As três refeições mais principais, né? Fora que ainda tem os lanchinhos, assim, né? Mas então a gente está sempre ali em volta da cozinha, em volta de um alimento, e quando tem essa conexão ali, quando a gente vai para a cozinha, mãe e filho, ou muitas vezes o que a gente busca fazer aqui é ir nós três também. É o pai, a mãe, o filho, sabe? E cada um fazer a sua parte, né? Tem brincadeiras, tem abraços, sabe? Então tem essa outra troca também. Mas é como tu falou, a gente tem que estar assim, às vezes, né? Às vezes a gente passou um dia longo, difícil, respirar fundo e pensar, agora é o nosso momento de relaxar e se divertir. Porque muitas vezes já aconteceu comigo. De muitas vezes eu começar e eu, ai meu Deus, tô cansada, tô estressada e tal. E daí meu filho começa a pedir atenção. Daí ai, filho, tu quer vir aqui com a mamãe, então? Né? Até de não deixar ele ir para uma outra brincadeira, por exemplo, uma TV, que eu evito o máximo de TV. Então vem aqui lavar a louça com a mamãe, ou vamos fazer um bolinho, sabe? Fazer alguma coisa assim. E dele vem todo animado. Às vezes ele faz um pouquinho e Uhum. sai, Ele só sabe? Ele queria não vai ficar atenção. ali, ele não vai ficar ali o tempo inteiro. E tu falou dos cinco sentidos ali, né? O meu filho é muito do cheiro, do sentir o cheiro da comida. Ele nunca foi muito de tocar, né? Ele toca Uhum. assim. Ele toca e já faz assim. Ele suja a mão e tanto é que ele não gosta nem de quebrar um ovo. Mas o cheiro, ele é que. Daí a gente começa a se enxergar, né, no filho, porque ele vai comer, ele cheira. Daí ele fala, tá um cheirinho gostoso. Uhum. E às vezes eu adoro reinventar temperos na cozinha. Eu fui fazer um frango e ele só pelo sentir o cheiro assando, ele disse, mamãe, não tô gostando desse cheiro, não. E ele não comeu. Não teve jeito. E faz parte também, né? Lógico que no momento eu fiquei um pouquinho frustrada, mas o que eu vou fazer? Não posso forçar também, né? É um É convite o, é o gosto sempre dessa. para experimentar, né? Esse convite. É, Eu sempre gosto de falar para os pais que têm problemas com essa questão da alimentação, com os filhos, dizer assim, ó, feche o seu olho e se imagine comendo algo que você não gosta, né? O quanto uhum, isso é difícil, né? A gente sempre é faz um verdade. convite a experimentar, mas não É. forçar, isso gera trauma, isso gera, olha, uma Uhum, série de questões com a criança. Então é um convite. Eu já faço assim, meu estímulo a experimentar é assim, filho, você não é obrigado a gostar. Mas experimentar, você é sim. E aí eu digo assim, ó, você experimenta e eu já coloco normalmente assim um pote, mas se você botar na boca, se não mastigou, não gostou, você não pode cuspir. gostou. Você pode cuspir aqui, não tem É, problema nenhum. Você não precisa engolir, você não é obrigado a comer, mas experimenta. Daí ele uhum, sempre vai com muita cautela. Ele coloca. Primeiro ele quer uhum, cheirar. A primeira coisa é o cheiro também. Ele cheira,
Aí ele pensa, vai olhando e diz assim: não, mas eu não gostei, mas o cheiro não é igual ao gosto, filho, são diferentes. Eles são semelhantes, mas eles não É. são iguais. E aí, tá, daí ele põe um pouquinho na boca, aí às vezes ele põe na boca e não mastiga e já diz: eu não gostei. Mas você não mastigou, Nossa. se não mastigar, não tem como sentir o sabor. Aí ele Aham. mastiga. E é muito engraçado quando ele gosta. Daí ele vai até ele diz assim: pode pôr na minha listinha de coisas que eu já gostei. Ah, Então, mas é sempre um convite. E também, por exemplo, é. manga. Manga é um alimento que o Matheus gosta bastante, mas tem algumas mangas que são muito com aqueles fiapos. Ai, que E tem aí aqueles ele não fiapos. gosta, porque dá uma sensação ruim na garganta. Então ele já pergunta, é Uhum. daquelas fiapenta? Se são das fiapenta, não quero, Uhum. né? Então, aí eu sempre gosto de usar esse exemplo com ele, porque é o mesmo fruto, só que Sim, com variações e a mesma coisa quando a gente pega um outro fruto com maturação diferente. Então, por é isso que a gente verdade. precisa, às vezes, experimentar mais de uma vez a mesma coisa. Porque ela pode ter É, sido produzida de forma diferente, com tempero diferente. Então, é sempre um uhum. momento para a gente poder fazer uma reflexão. Eu vi aqui que uma mãe colocou aqui, ó. Bebê de 1 ano e 5 meses que não se alimenta. Aliás, nunca sentou a introdução, não tem nenhum problema de desenvolvimento neurológico e nem fonoaudiólogo. Como estimular para aceitar os alimentos? Você tem alguma dica? Eu gosto até de dizer o seguinte: às vezes a gente poder variar a apresentação, tentar usar de uma forma até É. mais lúdica e divertida, né? Uhum. Pode ajudar. E já que não tem nenhuma patologia associada, então eu acho que a forma de apresentar e a forma também de, até a gente falou, às vezes ajuda essa criança fazer parte do Fazer preparo, parte. Uhum. né? E Ela assim, ó, ser fazer mais. parte desde que vai comprar, Uhum, sabe? Não só dentro de casa. É, vamos ao mercado. Então, pedir para a criança pegar o produto da prateleira e na feira pedir para a criança escolher as frutas, os vegetais, sabe? Cheirar a fruta, entendeu? Então, e se possível ainda, fazer a criança plantar uma sementinha na horta, né? Aí ver esse desenvolvimento e crescimento de um vegetal e pegar da árvore, da fruta, né? Tipo, colher uma pitanga, colher uma laranja, entende? Fazer a criança participar desse processo, né? E e, começar a. Uma coisa que eu fiz já com meu filho, ele sempre comeu a cenoura, ele sempre comia a cenoura mordendo assim. Daqui a pouco ele não quis mais, mas sempre tá na comida dele e ele vê, sabe? Tanto é que ele ama sopa de vegetais, ele vê os pedaços dos vegetais ali e ele come. E teve uma vez que ele recusou. Ele, ai, mamãe, não quero essa cenoura. Deu, nossa, filho, mas, né, você sempre comeu, o que que aconteceu? Daí ele começou ali e deu, tá, peraí, olha só. Vamos pesquisar aqui no Google, né? Então, buscar essa tecnologia a nosso favor, né? Vamos pesquisar aqui no Google qual é o superpoder da cenoura. E daí eu comecei a falar. E o que ficou gravado é o superpoder da visão, que melhora muito a nossa visão. Então, uhum. até já linkei isso agora para Páscoa, que eu fiz uma brincadeira com ele na Páscoa bem legal. E sabe, então já ficou gravado para ele. Então, trazer essas brincadeiras, o que que a criança mais gosta de brincar? Tem algum personagem, tem algum esporte que a criança goste? Porque eu também já fiz a pesquisa de que um jogador de futebol. Tá me escutando? Aham. Eu tinha dado uma travada. E pesquisei junto com ele, sabe, para mostrar para ele
que a gente precisa sim se alimentar bem, de alimentos realmente nutritivos, que vão realmente trazer energia e saúde para o nosso corpo, né? Então isso ajudou, sabe? Talvez então essas questões e colocar a criança para brincar mesmo, né? E eu acho que Brincar com alimento. e aos poucos, né, a gente fazendo inserindo ela também, é a criança mesmo servir o seu prato, Isso. que eu acho também que é uma coisa bem importante. E a gente também vem muito com essas é, relações do nosso passado. A gente tinha que limpar o prato, então a gente ficava com É, essas questões na nossa comer tudo, memória. né? ah, de que a criança e a quantidade, gente, uma criança ela tem que comer a quantidade da palma da mão dela, não é nem da palma da mão nossa. Então às vezes a gente Nossa. acha é, que a gente tem que comer um monte, que a criança tem que encher aquele prato. E às vezes eu lembro que o Matheus teve uma fase que ele foi até os 2 anos, ele comia tudo, tudo que botava ele comia. Uhum. Depois dos 2 anos, ele começou a fazer algumas seleções daquilo que comia, do que não comia. E isso pode acontecer um pouquinho antes, um pouquinho depois. E um grande dizer do pediatra que atende ele disse assim, eu cheguei lá super preocupada porque o Matheus não comia, o Matheus não queria mais, ele comia tudo que é fruta, agora só come maçã e banana. Daí ele disse assim, você não tem o seu gosto? Você não escolhe o que você Sim. come? Eu digo, sim. Pois ele também tem gosto, ele também Uhum. escolhe, porque eles vão começando a aprimorar o paladar, né, em relação a isso. E então a gente vai estimulando, vai mudando a forma de fazer. Então, antes eu comia cenoura crua, eu vou apresentar de uma outra forma, vou apresentar ela cozida, É. né? Que nem aqui o Matheus não gosta de cenoura crua, mas adora cenoura cozida. Então eu apresento a cenoura Uhum. cozida. Então, assim, espinafre, eu amo tortinha de espinafre que a gente faz. E aí, por exemplo, panqueca. Gente, panqueca aqui é uma diversão. Panqueca a gente faz, Uhum. minhas panquecas elas têm nomes. Então, ai, mãe, me faz a panqueca do monstro, a panqueca do não sei o quê. Daí, na hora que eu tô Uhum. fazendo, eu vou virando de um jeito ou de outro. E aí eu mostro pra ele, filho, que panqueca é essa? Ele dá nome para as panquecas. Aí Ai, ele que diz, legal. eu quero a panqueca do Hulk. Daí eu coloco lá espinafre. Eu quero a panqueca, não sei o quê. Daí eu Uhum. ponho cenoura. Eu ponho e junto na massa e bato. Então, quando eu faço a massa, eu já Uhum. pergunto quais são os tipos de panqueca hoje. Então, Eu vou separando para sim. botar e bater com outra com outro elemento que vai mudar a coloração. Então, isso, gente, é, um, é uma possibilidade infinita de brincar, de É. estimular a comer saudável e aquela Uhum. questão que a gente até tinha te falado de a gente poder mudar os ingredientes, né? Que aqui em Isso, é. casa a gente mudou muito a forma dos ingredientes com farinhas diferentes, que ajuda Uhum. no processo nutricional deles, né? Isso, Porque às é. vezes a gente, vou fazer panqueca. Eu não faço com farinha branca, né? Então eu uso farinha de quinoa, uso de grão de Uhum. bico, uso de aveia. Então eu ponho um pouco. Eu digo, né, qual é a receita? Não sei, eu ponho um pouco de cada. Uhum. Vai fazendo a mágica ali. E vou olhando o ponto. Mas e assim, ó, sabe o que que eu acho interessante que eu até me deparei com essa Páscoa? Que como a gente acaba normalizando as farinhas mais saudáveis, né? Porque desde a introdução alimentar do meu filho, eu sempre usei as farinhas mais nutritivas e sem glúten, né? E sempre evitei ao máximo leite, porque eu tenho o meu problema lá com leite e eu meio que traumatizei com leite, assim. Eu também sou intolerante à Mas lactose, então aqui em é, casa a gente não usa leite. sabe, ele nem dá bola pro leite, ele nem fala nada, assim. E para ele, o normal de fazer um bolo é o quê? Ah, é farinha de linhaça, é o farelo de quinoa, é aveia, farinha de arroz, sabe? São essas farinhas que a gente usa, o amaranto, Uhum. né?
Então, para ele, essas são as farinhas de fazer um bolo, essas são as farinhas de fazer uma panquequinha, sabe? Então, esse é o normal para ele. Eu fico pensando, nossa, quando ele for adulto, como que vai ser essa memória afetiva dele? Olha só que interessante, né? Uhum. Ele vai fazer os bolos tudo saudáveis, assim. E a gente eu fiz a trilha de farinha na Páscoa, no domingo, só que eu peguei uma farinha de trigo lá que estava, né, abandonada, que eu estava na casa dos meus pais. E eu fui, né? Não ia gastar farinha de arroz no chão. Daí, daqui a pouco ele veio e falou dele, ai, vovó, o coelhinho deixou farinha de arroz no chão. Ah, ele Porque nem ele já, com farinha de trigo. ele nem fala da farinha de trigo, é a farinha de arroz, sabe? Então, porque já internalizou que esse é o normal para ele, é aquela farinha de arroz, entende? Então, sabe, isso que a gente é uma base saudável que a gente vai construindo, né? A No Cris antes desenvolver da colocou criança. ali que, enfim, o filho ou filha, não sei, tem mais paladar para doce, né? Eu acho sempre importante a gente fazer uma reflexão que nós somos os responsáveis pela compra dos alimentos. Então, aquilo que a gente É. compra é aquilo que a gente oferece. Então, eu gosto de dizer que dentro da parentalidade até consciente, a gente sempre fala o seguinte: a gente tem igual valor, mas a gente tem responsabilidades. Nós somos pais, nós somos adultos e somos responsáveis por aquilo que a gente tem no armário. Então, se eu não Uhum. quero estimular o meu filho a comer doce, a comer coisas que não são nutritivas, eu não compro. Eu não dou essa É, opção, só vai porque comprar. isso É. sim se torna o normal ou não. Então, o normal é eu ter bolacha recheada, né? Então, eu aqui em casa, meu filho não tem o hábito nenhum de uma bolacha recheada, disso, Sim, é. porque sempre nas escolas que ele estudou sempre foi proibido, começa por aí. É, que E graças a Deus, aí, né, proibiram. né? Então sempre foi proibido. Então, qual é a opção que eu ia ter de ter isso em casa para gerar um conflito na hora de fazer uma lancheira e levar para a escola? Aham, Não tenho, então é, não tenho. Ele eu acho que nem sabe o que é, né? Então, também. acaba que ele tem coisas assim que são as guloseimas, ele tem como memória Uhum, afetiva os momentos que a gente viaja de carro, que a gente viaja muito longo. Que é o ah, momento que a gente tá de lazer, que é a gente viaja desde ah, quando ele é muito novinho de carro. Então, assim, você vai fazer 1.000 quilômetros, né? Então, tu enche o carro de um monte de aí coisa e já. carrega. Então, ele tem como memória Aham. afetiva que é o momento de comer as Que daí é guloseimas, o é quando vai momento. viajar. Aham. Né? Então, Sim. essa é a memória que ele tem. Então, isso é bem importante. A gente tem que prestar atenção o que a gente dá para os nossos filhos para criar esses gostos também. Porque se eu tenho no Uhum. armário, então, ai, meu filho não quer comer. Mas aí ele não quer comer, aí eu substituo e dou, teoricamente, algo, bolacha recheada, salgadinho, não sei o que. É. Eu dou o que ele Nossa, quer. Gente, eles são muito espertos, eles são muito safo. Eles vão fazer isso. Eu aqui em casa, o Matheus já sabe, eu não pulo refeição. Então, assim, o horário do almoço é o horário do almoço. O horário do meio da tarde do lanchinho é o horário do lanchinho. Então, você tá, ok, você não é aham. obrigado a comer. Se você não quer comer, tudo bem, você É. não come, mas você sabe que agora o próximo horário da alimentação é somente às 4 da tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então tá, daí já aconteceu de ele comer 2 colheradas do prato e eu já Aham. conheço o filho que eu tenho, guardei o prato no micro-ondas. E aí, dá 1 hora mais ou menos, estou com fome. Filho, é só às 4 da tarde, né? Eu tenho ainda o seu prato do almoço. Você quer que eu esquente? Ele, tá bom, eu quero. Então, é assim, ó, gente, Sim, eles não é. vão Aqui morrer de acontece a fome. mesma coisa. Eles É, não vão morrer de fome. E se dormir sem comer, eu não vou é, comer e vou dormir. Não vai morrer uma noite sem comer. Então, assim, a é. gente precisa ter essa responsabilidade. Claro que a forma como a gente comunica isso é muito importante, né? Uhum. Se eu comunico isso com amor, com afeto, com respeito, ou se eu comunico isso de uma forma agressiva, violenta, impondo, impositivo, isso faz diferença nessa relação. Então, é Uhum. muito importante como a gente vai estar comunicando esses momentos.
Cá, eu queria ver se É. você quer passar alguma dica aí para as famílias, para Então, pra eu acho. como a gente fazer nesses momentos. Por exemplo, as famílias que não têm essa prática no dia a dia, por Uhum. onde começar? Começa por doce, começa salgado? Qual que é a sua dica aí? Eu acredito que assim, ó, para começar, para trazer a criança junto e introduzir ali na brincadeira, é até observar qual é o alimento que ela mais gosta. Pergunta. Ou se ainda é muito bebezinha, ainda não fala, a gente já percebe, né? Qual é o alimento que ela mais gosta, se é fazer, se é comer um biscoitinho, aqueles caseiros, se é um bolinho caseiro, ou se é uma comidinha salgada, uma sopinha, sabe? Porque, por exemplo, assim, ó, coloca a criança, se é um pouquinho maior, lógico, para ralar uma abobrinha, sabe aquela abobrinha verde? É muito divertido ralar. Nossa, eu até fiz um vídeo do Heitor, ele adorou ralar. E ela é macia, ela desliza fácil, sabe? Então, assim, lógico que você, né, tem que cuidar ali com os dedinhos. Eu sempre falava, filho, lembra do dedinho, sempre aqui longe. E você ali junto ralando, eles vão vendo aquele negócio, Uma sabe, boa dica, eu não sair. testei isso ainda e eu vou testar aqui em É, casa. é muito legal. E eles se sentem, sabe, poderosos, eu acho. Dá uma coisa tipo, ai, eu consegui, sabe? Ele até falou, mamãe, eu consegui. Eu, filho, você consegue sim. Ahn, Colocar, você pica os ingredientes e ele coloca numa vasilha, ou ele coloca no liquidificador, ou coloca dentro da panela ali só com a água, sabe? Então, colocar a criança para tocar realmente nos alimentos, nos vegetais, né? Vamos fazer um bolinho. Então, vamos pegar os ingredientes. Você me ajuda a pegar um ingrediente e assim, ó, substituir. É, Em vez de usar a farinha de trigo, use uma farinha de arroz com aveia, tá? Porque a farinha de arroz, ela tende a ficar seca. Ela precisa da umidade. O farelo de aveia, que eu uso mais farelo de aveia, ele tem mais umidade. E a gente sempre busca deixar a massa do bolo um pouquinho mais líquida, porque ela vai precisar mais de umidade para assar, tá? Então, por isso que às vezes muitos bolos sem o glúten ficam secos por causa disso, a falta de umidade. E uma outra dica também é sempre usar a fécula de batata, Ah, um pouquinho de fécula de batata, né? Então, porque a fécula de batata vai trazer aquela liga, vai dar a liga, vai trazer essa maciez para um bolo, para uma torta de vegetais também. É bem legal fazer uma torta assada de vegetais e substituir a farinha de trigo por uma farinha de arroz com aveia e fécula de batata. A mesma quantidade. São 2 xícaras de trigo. Tá, então coloca 1 xícara de farinha de arroz e a outra 1 xícara divide no meio. Farelo de aveia, fécula de batata. Entendeu? Já dá uma outra massa. O sabor sabe, não fica com muito resíduo do sabor, assim, das farinhas. Porque tem os ingredientes, tem os vegetais, tem os temperinhos. E eu acho também, assim, ó, de brincar como se fosse... Ai, vamos fazer uma química aqui, vamos usar um uhum. tempero diferente. Ai, qual é o tempero que você escolhe hoje? E também, né, ter dentro de casa esses temperos, por exemplo, alecrim, erva doce, tomilho, coentro, açafrão, páprica, né? Fugir um pouco do tradicional que é só salsinha, orégano, sal, né? Fugir um pouquinho do tradicional e ousar também com esses temperinhos e pedir para a criança colocar, né? Então, é trazer realmente, convidar a criança para participar, para dar a sua dica, experimenta. Ai, filho, experimenta aqui. O que que daí? Às vezes eu faço isso. Experimenta, filho. O que que é mais precisa? Você acha que precisa de mais alguma coisa? Daí ele já falou: mamãe precisa sim. Então vamos lá, vamos fazer de novo, Uhum. entendeu? Então, e isso vai envolvendo a criança e vai dando, é, como é que a gente fala?
é a credibilidade, assim, para que você dá importância para o que a criança está falando também, né? Você que está fazendo a comida ali, mas ela também tem a importância de dar a opinião dela, se tá bom, se não tá bom. E uma coisa que tem acontecido ultimamente, o meu filho, ele senta na mesa e ele faz um charminho, né? A gente não dá muita bola. Aí, às vezes eu falo, olha, filho, se você não quer comer agora, tá tudo bem. Você pode levantar, você pode brincar. Aí depois, quando você estiver com fome, a mamãe esquenta teu almoço, tá? Aí, às vezes ele levanta, vai lá, brinca um pouquinho, volta e come. E às vezes ele tá, tudo bem, daí ele começa a comer. Aí ele daqui a pouco, que delícia. Daí ele começa, ai, essa comida tá muito gostosa. E tá, que delícia. Quem que fez essa comida hoje? E daí, como eu tô agora esses dias na casa da minha mãe, às vezes é a minha mãe, às vezes sou eu. Daí ele fala assim: ah, então vamos bater palmas pra vovó. E todo mundo bate palmas, Que sabe? Então lindo! se torna, a gente está honrando a Uhum. pessoa que fez o nosso alimento e a gente está honrando o nosso alimento que a gente está ali comendo na refeição e se torna divertido, sabe? Então, e teve o almoço agora nesse ontem, eu acho que foi, que todo mundo ajudou um pouquinho. Ele foi lá na horta, pegou sálvia para colocar na salada e a gente teve a ideia na hora que ele tá tão na sálvia que ele amou o cheirinho da sálvia. Ele disse: ah, mamãe, quem sabe vão pegar a sálvia e vão colocar na salada? Meu filho, vamos! Daí fomos lá, pegamos orégano também, e daí a minha mãe fez lá a salada com, sabe, com as folhinhas que ele pegou. Aí ele perguntou depois: ah, o almoço, quem foi que fez? Daí a gente começou: ó, a vovó fez isso, o vovô fez aquilo, o papai aquilo, a mamãe aquilo, e você também ajudou a colher o alface, os temperos. Então todo mundo ajudou, então tá todo mundo de parabéns. E daí todo mundo deu Colaborativo. parabéns. Aham. E sabe, e tornar aquele momento mais divertido, mais leve. Então é que às vezes a gente começa a ficar muito tenso para a criança comer, né? Para a criança participar. E tem que deixar fluir, Uhum. convida, convida, larga. E assim, ó, não é de uma hora para outra também, né? É um passinho de cada vez, né? Convida Não para fazer a é. lancheira depois da escola, É, tornar, né? Eu acho que isso é super importante também, porque algumas escolas o lanche é coletivo, mas algumas sim. não. Essa produção é tão importante, esse planejamento. Né? E eu Uhum. gosto de dizer o seguinte: a questão das escolhas. A criança tem escolha. Claro que cada idade a gente tem um limitador. Então, se ela é menor, a gente vai dar menos opções ali, mas a gente dá escolha. A gente começa a ensinar eles a escolher, a montar. Então, vamos colocar que hoje é o dia do sanduíche. Então, que sanduíche nós vamos fazer? Né? Então, amanhã é o Uhum. dia de. Então, você pode construir esse calendário com a criança dos seus lanchinhos, Sim. né? Fazer ela construir junto. Eu antigamente fazia com o Matheus quando ele era menor, os sanduíches, comprei aqueles cortador, daí fazia os sanduíches no formato de Ah, dinossauro, sim. formato de estrelinha, e a gente construía junto. Hoje o Matheus não come mais pão, tá? Então, é aquela coisa, Ah, evoluiu, mas eu não sei se é pro bem ou se é pro mal, mas ele não gosta mais de sanduíche, não come mais sim. sanduíche. Então, ficou mais limitado E, as e minhas eles fazem opções. por. Eles passam por fases, né? É, Porque o meu amava ovo mexido. Depois começou a amar ovo cozido. Daí parou, não quer mais saber de ovo. Agora ele tá amando a minha. Agora eu mudei o formato e tá amando uma trouxinha de ovo que eu faço, sabe? Então eles vão mudando assim. E ele passou pela fase do sanduichinho também. Ele comia o sanduichinho só com queijinho, aí uhum. não queria mais. Aí agora ele tá aceitando às vezes, sabe? Então não adianta, E eles aí vão a gente vai mudando o sempre paladar, né? convidando a eles a reexperimentarem novamente. Às vezes É. apresenta de uma outra forma. O ovo aqui eu também passei por isso. Tinha dias que o Matheus queria ovo todo dia, depois passou uma fase não queria mais ovo. Agora ele está na fase de querer ovo de novo. Então, assim,
A gente vai passando por fases e percebendo e estimulando. Ó, a Carol, oi, Carol! Botou aqui, ó. E quando tem dois e cada um Tem gosta de uma dois. coisa. Aí a gente precisa também respeitar que eles são seres É. únicos, diferentes e tentar achar um caminho do meio que agrade os dois. E em alguns momentos também beneficiar um e o outro. Dentro da minha visão, não sei Uhum. qual é a tua. Eu acredito, eu não tenho experiência de ter dois, né? Mas eu tenho a experiência de conviver com os meus afilhados também, que são da idade do Heitor, e eu já passei por isso de falar assim, eu vou fazer um bolo de chocolate. Aí um deles falou, ai, Cacá, e o bolo de cenoura, que eu gosto de bolo de cenoura. Ixi, e agora? Já fiz dois bolos e já falei pra ele, olha, amor, hoje a Cacá vai fazer o bolo de chocolate, mas na próxima vez eu faço o bolo de cenoura, Às vezes eu tá? faço E sorteio, tá tudo tá? bem. Aqui em casa. Eu Ah, fazer coloco sorteio é um legal. papelzinho para ser justo, coloco o papelzinho porque aqui em casa nós temos essa questão do bolo. O meu marido e o meu filho Aham. gostam de nega maluca. Eu não gosto de bolo com cobertura, eu só gosto de bolo simples. Então eu gosto de laranja, Tem, de aham. cenoura, de qualquer um que não tenha cobertura. E prefiro sempre os mais branquinhos do que os de chocolate. E aí a gente faz sorteio também. A gente coloca ali o Sim, papelzinho que eu vou legal. fazer o E que até for fica sorteio. divertido, né? É justo, né? Assim como a É gente justo e faz nos divertido. momentos de filme. Então a gente põe o nome de cada um e o Aham. nome que sair é o que tem direito a escolher o filme. E aí na Sim, próxima vez esse nome não entra e entra os outros que não foram contemplados. E é assim olha que a que gente vai bacana. agindo de uma forma também democrática, né? Para poder auxiliar todos. Vamos ver o que a Carol falou. Porque é complicado. É Minha filha é ótimo. bem mais seleta que o pequeno. E aí complica. Mas a de sorteio é muito boa, vou tentar. É isso aí. Tenta o sorteio que Legal. ela vai se sentir. Agora, se ela for sortuda, que nem meu filho é, que sempre ele consegue deu certo, você tá lascado. Mas pelo menos se ela foi sorteada dessa vez e na outra vez, automaticamente ele já vai ser o contemplado, ou se for mais pessoas, É, né, que forem Uma, participar. uma coisa que eu lembrei aqui de mostrar pra vocês é que eu adoro comprar essas coisinhas de utensílios e que pode ajudar a ser divertido, ó. Tipo Ai, que esse fouet é um fouet lindo! pequenininho. O Heitor ama ele. Eu encontrei ele no Angelone, tá? Ah, E eu tenho a nossa caneca, né? De bolinho de caneca, e a gente faz, ó. Então ele, até para vocês verem o tamanho, para ter uma noção, ele é bem pequenininho mesmo, e ideal para fazer os bolinhos de caneca que a gente faz. Até então para é uma fazer as dica boa também, panquequinhas. né? Porque se quer mais de um bolo de sabor diferente, faz de caneca, faz um bolinho para cada um. Faz de caneca? Sim, é super rápido, 2 minutos e meio tá pronto. E tem essas colherzinhas aqui de silicone que são pequenininhas também e que acaba trazendo essa diversão para as crianças também, né? Para ajudar de fato e ser divertido. E que daí, tipo assim, é como se fosse, ai, eu tenho aquele fouet maior, né? Aí ele já fala, mamãe, deixa eu pegar o meu fouet e você pega o teu fouet. Sabe? Então, cada um tem o seu, já é assim. E as colherzinhas também. Uma outra coisa que Ó, eu a faço Carol muito pediu também. receita do de Ah, tá. bolo de caneca aí, hein? Eu vou. Tem no meu IG, mas eu posto nos stories depois que a gente sair aqui. Eu compartilho lá nos stories, que daí já fica. Ah, legal. Quem sair daqui já vai lá nos stories ver, que daí já vê a receitinha. É Eba. bem facinho de fazer, bem legal. E dá para brincar com a troca das farinhas. E assim, ó, não é porque hoje eu não tenho nenhuma farinha nutritiva que eu não vou fazer. Faz com a farinha que tem. Tem só farinha de trigo? Faz com a farinha de trigo, sabe? Não deixa de fazer Uhum. também. Eu acho que às vezes é muito mais válido você fazer um alimento na sua casa do que ficar comprando um bolo pronto, por exemplo, né? Verdade. Então eu Eu fiz prefiro um ainda bolo fazer com ontem, o que fiz uma nega tem do que. maluca ontem aqui em casa, que eu não sei qual foi a misturança que eu fiz, porque eu vou colocando, parece ficou com gosto de pão de mel.
Eu disse pro meu marido, eu não sei, eu usei farinha de coco ontem, porque eu quis inovar, quis experimentar Delícia. usar farinha de coco junto, né? Aí eu tinha uma sobra de um açúcar de demerara com canela, que eu tinha feito churros esses dias, e sobrou, e eu peguei e usei Que aquele açúcar com delícia. canela, em vez de só usar o açúcar. Então ficou um bolo muito diferente. Meu marido disse assim, esse foi o Nossa, melhor bolo que você já fez. olha Mas só. e E foi. deve fazer de novo. Eu disse, agora como que eu vou fazer de novo? Porque eu fui, aquela coisa de você brincar com os ingredientes. Eu fui Aham. brincando, porque eu queria ver o que ia acontecer, mudei a forma de fazer, né? Não usei farinha de trigo, só usei a de coco e a de aveia. Fiquei com medo que ela fosse Hum, ficar muito fofo e não fosse da liga, mas deu super certo. deu tudo certo. E é isso, né? Gente, nós estamos a 4 minutos de encerrar. E vocês sabem que Olha. o Instagram, eles nos derrubam, né? Acabou o tempo, ele derruba a gente. Então, assim, ó, Aham. Cá, antes de a gente encerrar, eu quero passar os recados paroquiais no final. Gente, a gente tem Aham. live a 1 hora com a Bianca Soleiro e com a Milena. Caminhos mais simples e menos clichês para nutrir a criatividade das crianças. Não percam, a 1 da tarde. Estamos com a promoção com o valor social do programa Família em Conexão, R$ 47 ou em 11 parcelas de R$ 5. Então é para que todas as pessoas tenham a possibilidade de acessar o programa. O programa tem 6 pilares, tem vários bônus que a gente está disponibilizando para as famílias. Tem atendimento comigo, tem atendimento com a Luana, tem bônus da Milena. Então, é uma grande oportunidade para as famílias poderem acessar o programa. O programa não tem, se não, a pessoa não quiser acessar agora, eu estou cheio de coisa, ele tem acesso vitalício, então todo momento que a gente atualizar, a pessoa tem as atualizações, ela não precisa, não tem prazo para fazer, ela vai poder fazer quando puder. Então, não deixem de passar essa oportunidade de investir na sua família, que eu gosto, é o bem mais precioso que nós temos, é a nossa família, os nossos entes queridos, e essas experiências, essas vivências, são isso que a gente leva ao longo da nossa história, indiferente se é na cozinha, se é brincando, se é se abraçando, se conectando, enfim, procure o que é melhor para cada um de vocês, né? E a Milena colocou aqui, o link está aqui embaixo. E, Cá, minha gratidão, amei, 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 achei Uhum. as suas dicas, a sua forma de conduzir, tá muito alinhado com o propósito nosso do Família em Conexão, de a gente transformar cada momento numa memória afetiva, num momento especial, fazer disso um momento de diversão e, bem, só gratidão mesmo. Muito obrigada e obrigada a Ai, eu todos que que estiveram agradeço. nos acompanhando. Imensamente grata, muito, adorei tudo, tá bom? E parabéns por todas essas lives que estão, nossa, incríveis, cada conteúdo maravilhoso. Eu vou acompanhar também, Ai, obrigada. tá? E depois, Um gente, beijo, não esquecem de gente. acessar os stories. A gente vai compartilhar os stories da Isso, Cá vou também acompanhar. no Tá, Família eu em vou marcar vocês. Conexão. E isso a gente vai compartilhar aqui para ela vai Maravilha. passar aí umas receitinhas para nós. Tá Beijo. bom. Beijo.